Vamos até às 11 hoje, vai. Aê! 11 para 0. Tópico 12, os mistérios do reino. Vai no capítulo 13, do 1 ao 52. Na realidade é a parábola do semeador. Então esse tópico ele vai mostrar uma coisa muito importante, que Deus ele não dá nada pronto, ele dá uma semente, né? Nós é que temos que abrigar essa semente no coração e fazê-la frutificar, né? Germinar e frutificar. Então vamos lá. Jesus apresenta por meio de parábolas diversas características do reino, as quais se encontram ao mesmo tempo ocultas e reveladas, ocultas para a multidão e reveladas para os discípulos. O início é uma semente, a palavra de Deus. A obra criadora começa com uma palavra dita pelo Senhor: haja luz, Gênesis 1. Esse é o padrão divino para as suas obras. Por isso ele nos envia sua palavra para que se produza em nós a sua vontade. Vamos pensar nisso um pouquinho. Deus sabe que nós só seremos salvos se a vontade dele for implantada na nossa vida. Se nós permitirmos que a vontade dele realmente domine a nossa vida, que a vontade dele é plena, é absoluta. E ele faz isso, a maneira como Deus vai fazer isso é lançando uma semente. Porque eu tenho que exercitar a minha fé em cima daquilo que é uma semente, a palavra. Então, tudo que Deus faz é através da sua palavra. Quando Deus começa a criar o mundo, a Bíblia diz que ele dizia a sua palavra. Disse Deus, haja. Logo as coisas vinham a acontecer. Então, tudo que Deus faz é pela sua palavra. Então, a nossa salvação, transformação, ela vem pela palavra. Mas a palavra vem como uma semente. Porque para que a palavra de Deus possa frutificar em mim, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, eu tenho que receber a palavra, eu tenho que fazer com que a palavra não seja roubada de mim. E muitos ladrões vão tentar roubar a palavra de nós, muitas situações, muitas circunstâncias. Então eu recebo a palavra, tenho que proteger a palavra, tenho que fazer ela germinar. Amém, amado? É assim que funciona. Por isso que as pessoas que estudam, as pessoas que se dedicam, as pessoas que meditam na palavra são as pessoas que vão prosperar, porque elas estão recebendo a semente, fazendo a semente frutificar. Então vamos pensar nisso como uma pergunta, né? Se eu fizesse a seguinte pergunta para os irmãos: qual é o padrão divino para que Deus realize suas obras em nós? Resposta: ele nos envia a sua palavra para que se produza em nós a sua vontade. Está aí no texto, irmão. É a quarta pergunta. Veja logo depois de Gênesis 1. Encontrou aí? Esse é o padrão divino para as suas obras. Por isso, ele nos envia a sua palavra para que se produza em nós a sua vontade. Então pergunto: qual é o padrão divino para que Deus realize suas obras em nós? Ele nos envia
produz em nós a sua vontade. Porque a palavra é a revelação da sua vontade. Então ele envia a palavra para que a palavra entre em mim, ele realize em mim a vontade dele. E se isso não acontecer, não vai acontecer nada mesmo. Somente a vontade de Deus sendo estabelecida em nós é que vai se processar a nossa salvação. Continuando. Voltando a Gênesis, encontramos no capítulo 3 a palavra do diabo, a semente do maligno. Essa se encontra sempre agindo paralelamente à palavra de Deus. O Senhor nos fala algo e logo vem o inimigo com a sua versão. É assim que Deus diz. Lembra domingo que nós pregamos, né? Uma mentira, né? Uma mentira que trouxe toda essa consequência. Então, assim como Deus usa a palavra para nos salvar e estabelecer a vontade dele em nós, o diabo usa a palavra para que não se realize em nós a vontade de Deus. Ah, é assim que Deus diz? Ah, não é assim não, né? Não sei se já aconteceu com você, pode ser que aqui em Bahia nunca aconteceu, mas eu penso que vai acontecer. Mas você ouviu uma palavra e você questionar, falar, ah, não é assim não, no teu coração, ah, não é assim. Quem já fez isso também de mim? Ah, está exagerando, não é assim não. No fundo, não foi nós que pensamos nisso, não. Alguém pensou por nós. Alguém nos questionou, falou, ah, será que é assim mesmo? Ah, o pastor está exagerando, negócio de santificação, entrega total. Ah, não é assim não. Então esse não é assim não, é a segunda palavra que foi lançada, uma semente maligna. O inimigo ele precisa impedir que a semente da palavra germine em nós, mas ele precisa também que uma semente maligna germine em nós. Então qual que foi a semente que germinou no coração de Eva? A semente maligna. É assim que Deus diz? Certamente não correrá. O que Eva fez? Aceitou aquela semente e comeu, desobedeceu a Deus e gerou toda a miséria que gerou no mundo. Então, infelizmente, ela aceitou mais a semente do maligno do que a semente de Deus no coração dela. Mas sempre Deus vai trabalhar com esse padrão. Ele envia a sua palavra. Amém? Você tem que receber a palavra. Receba a palavra e será curado. Conhecereis a verdade, que ela tudo se liberta. Então vamos lá, prosseguindo. Esta mensagem pode vir de várias formas. Uma delas é o conselho dos ímpios, as pessoas malignas que vão tentar, são usadas pelo diabo para trazer uma semente maligna. O conselho de um cristão vacilante, né? Sabe aquele irmão fraquinho que chega, não é assim também não. Vamos divertir um pouquinho aí, exagero. Então, geralmente, o cristão vacilante, ele se torna um agente do diabo. E é verdade, irmão, ele se torna agente do diabo. Ele começa a trabalhar para o diabo, para germinar, para lançar semente também. Ele é um semeador. Desse jeito não vai ninguém quiser, não. Obrigado. Não é sério. É sério, mas é verdade. É o diabo que costuma falar, coisa estranha. Como se vê na parábola do trigo e do joio, cada tipo de semente gera um tipo de caráter. Em Gênesis 3,15 temos a palavra semente como sinônimo de descendência. Apareceram ali duas descendências, a semente da mulher e a semente da serpente. Seriam então os filhos de Deus e os filhos do diabo que se encontrariam misturados durante a história, e inclusive no reino apresentado por Cristo, trigo e joio. Essas duas linhagens se encontram representadas em indivíduos como Abel e Caim, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, Davi e Saul, etc. Em todos os casos, o joio está perseguindo o trigo e tentando destruí-lo. No Novo Testamento vemos os fariseus perseguindo Cristo e tentando destruí-lo. João os chamou de raça de víboras. Jesus também usou a mesma expressão e acrescentou que eles seriam réus do sangue do justo desde Abel até Zacarias. Observe o vínculo que Cristo fez entre os justos. Não seria um vínculo genealógico natural, pois tudo indica que Abel tenha morrido sem deixar descendência.
detalhe importante é que Jesus estabeleceu uma ligação entre Caim e os fariseus, ao cobrar desses o sangue de Abel, morto por Caim, sendo raça uma descendência e vínculo uma serpente. Temos então uma ligação entre Gênesis 3,15 e a semente da serpente. Além disso, Cristo chamou os fariseus de filhos do diabo, porque eles divulgavam a semente do maligno. As parábolas nos mostram essa mistura, até mesmo no reino. Trigo e joio crescem juntos. O reino é também comparado à rede que apanha toda espécie de peixe. Contudo, Cristo avisa sobre o juízo final, quando haverá separação. Isso se mostra também na parte profética do livro, capítulo 24 e 25, quando se fala das virgens prudentes, das nécias, do servo fiel ao meio fiel, dos bodes e das ovelhas. Nesse ponto, Cristo apresentado como juiz, é apresentado como juiz, pois a ele cabe a decisão que separa os bons e maus. Inclusive dentro da própria questão do reino, sempre haverá essa questão, o trigo e o joio, pode haver, o bom e o mal, né? E não cabe a nós julgar ninguém, nem cabe a nós remover joio, nem bode. Não é função nem minha, nem de ninguém. Às vezes as pessoas já dizem, pastor, o senhor está vendo, vai lá, expulsa esse camarada, tira da igreja. Não. E se esse joio virar um trigo depois? Não é verdade? Eu já fui joio. Eu lembro o tempo que eu estava na igreja para atrapalhar a vida do pastor, não. E eu queria mesmo ver o fim da coisa, eu estava torcendo contra, então era joio. E Deus não teve misericórdia, não fez nascer um trigo depois, mas a gente tem que ter essa paciência, né? Tem que ter essa visão, mesmo que o camarada está ali, está dando problema, nós temos que orar por ele, amar o camarada, ajudar ele e crer que Deus vai ajudar ele. Amém, irmão? É assim que a igreja funciona. E Paulo diz que muitas vezes os cristãos ruins dentro da igreja é para provar os bons. Está ali até para ajudar a gente a ter o nosso caráter, a mudar, nos fortalecer. Né? Então, às vezes o cara está até sendo usado ali para fortalecer tua fé, tua vida. Mas você percebeu o que acontece isso? É uma experiência que ele falou, nossa, está sendo muito bom. É situações que poderiam ser para derrota, e você vê que é para vitória. Você vai orar para lá, vai buscar a Deus, aí você descobre que aquele camarada está ali para te ajudar. Você parar, ser preguiçoso, voltar a orar, buscar a Deus, a vida está muito tranquila, né? Opa, vamos lá, vamos buscar a Deus aí. Então, nós não podemos julgar, não podemos tirar, não podemos, nós temos que orar e crer na transformação dele. Deus transforma, né? É a sua experiência viva disso. Então vamos lá. Eu só quero terminar esse último tópico, porque eu tenho que passar aqui outra pergunta para os irmãos. Apesar de mostrar essa diferença entre pessoas, Jesus não apresenta tudo isso como um quadro imutável. Há esperança para o ímpio, o joio e o injusto. A palavra de Deus, a santa semente divina, nos é enviada com o propósito de nos transportar do império das trevas para o reino da luz. Quinta pergunta: qual o propósito da santa semente, a palavra de Deus? Nos transportar do império das trevas para o reino da luz. Quinta pergunta: qual o propósito da santa semente, a palavra de Deus? Nos transportar do império das trevas para o reino da luz. Está muito simples, né, amado? Está sem graça, né? Quer que dificulta um pouco? Mas nós temos 5 perguntas para frente aí, nelas eu quero descontar, desforrar. Então vamos lá. Colossenses 1:3, todos nós éramos por natureza filhos da ira. Efésios 2:3, filhos da desobediência. Efésios 5:6, Colossenses 3:6.
mas fomos regenerados pela palavra de Deus. 1 Pedro 1:23. Foi enxertada em nós a semente bendita do Senhor, por meio da qual somos feitos filhos de Deus. Olha, irmão, que coisa incrível. A palavra foi enxertada em nós, internalizada, colocada dentro de nós, para nos gerar de novo e nos fazer pessoas maravilhosas. Amém, querido? Amém. Pessoas abençoadas e abençoadoras. Página 26, só fechar esse tópico. Outro aspecto abordado por Jesus é o crescimento do reino. Ele começa no interior do homem para o seu exterior. O reino de Cristo começa nos corações, mas no futuro atingirá todo mundo. Apocalipse 11:15. Outra figura para o crescimento do reino é o fermento, o qual não se vê, mas apenas o seu efeito é notado. Nota-se novamente o aspecto do reino como algo interior, oculto, guardado no íntimo. O mesmo se observa em sua comparação com a pérola e o tesouro escondido. Nessas parábolas, acrescenta-se ao reino a característica de grande valor, ao ponto de ser sensata toda a renúncia que se fizer para alcançá-lo. Tal renúncia não é compreendida pelas pessoas, pois não estão vendo a pérola nem o tesouro. Então, interessante que o reino, ele é algo oculto, ele está dentro de nós. Por exemplo, você não consegue olhar para o teu irmão e ver que ele já é um camarada do céu, cidadão do céu eterno. Você não vê isso, não? Não dá para ver. Porque isso está oculto, esse tesouro está oculto dentro de nós. Só nós sabemos isso, né? E o reino é apresentado como algo de tão valor que vale a pena toda a renúncia para ficar somente no reino, né? Por isso aparece aquela figura da pérola e do tesouro, que está escondida, e a pessoa vende tudo que tem para adquirir apenas o tesouro. Então o reino é tão importante, ele vale tanto, que toda renúncia é justificada. Tudo que você fizer pelo reino vale a pena. E muitas vezes nós não queremos renunciar a algumas coisas tão pequenas, e perdemos o reino. Não renunciamos pequenas coisas e podemos perder o reino. Irmão, vale a pena renunciar a tua própria vida pelo reino. Você ainda está no lucro, porque você está ganhando o reino. Amém? Essa é a ideia do reino. Eu quero que isso fique muito forte no seu coração, para que você seja uma bênção. Amém? Paramos aqui. Na próxima aula vamos continuar a ofensa do reino, a paixão do reino, etc. Hoje é dia 16. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração de agradecimento por causa da sua palavra. Feche os teus olhos. Está no teu coração. Vamos falar com o Pai, o Senhor da glória. Meu Deus e meu Pai, Senhor de toda glória, obrigado por essa semente bendita que o Senhor plantou em nosso coração, o teu reino, a tua vontade, a tua glória. E isso gerou em nós uma nova pessoa, um homem mudado, uma mulher mudada, um ser conforme a tua vontade. E agora, Senhor, ajuda-nos a levar esse reino a outros milhares de corações, de vidas que precisam ser transformadas. Senhor, nos abençoe a tal ponto que nós sejamos úteis para o teu reino. Senhor, ajuda-nos a compreender aqueles que estão fracos dentro do reino, a estendermos nossas mãos e nos levantar e os abençoar, para que todos possam estar firmes no seu reino, Pai. Ajuda os meus irmãos, para que eles vivam poderosamente diante da tua face. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar aqui ministrando na vida deles e na minha vida, Pai. Obrigado por tudo que eu ouvi da tua parte nessa noite. Eu te agradeço por o Senhor me dar a honra de ouvir a tua
oração, amanhã temos culto. E como divulgador do reino, convidamos